100 mil reais de lucro em um imóvel. Você acha isso possível? Vem comigo! Eu sou a Gabi Souza e hoje você vai acompanhar mais um vídeo de um imóvel que foi arrematado contando com a nossa assessoria. Estamos aqui com as meninas, as proprietárias desse imóvel que a gente acabou de arrematar aqui junto com elas, Luana e a Vanessa. Meninas, me contem aí um pouquinho de como que foi o começo, quando que vocês quiseram, deu aquele up e falou, não, quero investir nos imóveis. Como que foi? Bom, a gente viu alguns cursos na internet, né, sobre o mercado de leilões. E como nós somos engenheiras civis, a gente sempre teve um conhecimento muito superficial sobre esse assunto, mas a gente nunca tinha se aprofundado. Então, vendo esses vídeos, a gente começou a ter interesse, né, pelos leilões da Caixa. Legal. E aí, num evento que a gente foi, né, a gente conheceu o Vinícius, que é um correspondente bancário. Sim. A gente demonstrou para ele o nosso interesse em participar do mercado de leilões, trocamos contatos e a partir daí a gente começou a estudar os imóveis para prolongar, né, esse assunto junto com ele e arrematar um imóvel. Muito legal. Na verdade, a gente sempre foi muito curiosa, Sim. né? Então, a gente via muito se falar de leilão, né? Da lucratividade, mas a gente não entendia muito como funcionava. E a gente estudou bastante, nesse começo, a gente viu muito o imóvel do leilão da Caixa, né? Que foi onde a gente arrematou esse daqui. A gente viu também alguns outros imóveis em outros leilões, mas a gente, como conheceu o Vinícius, ele é um correspondente Caixa, então ele conseguiu aí nos dar o suporte pra gente poder estar conquistando esse daqui. Legal, muito bacana. Para vocês que não conhecem, o Vinícius, ele é o nosso correspondente Caixa, que eles fazem os financiamentos. Esse imóvel que elas pegaram, elas financiaram com o Vinícius, que indicou a nossa imobiliária credenciada da Caixa. Então elas aqui arremataram com financiamento de apenas 5% de entrada. Vocês têm noção do quanto que é 5% de entrada? É muito pouco. O que vocês acharam disso? Na verdade, assim, o processo pra gente foi com vários obstáculos, né? Mas inicialmente a gente fez a aprovação do crédito, né? Com o Vinícius, que é a primeira etapa que tem que ser feita. E aí a gente foi pesquisando imóveis que poderia dar os 5% de entrada, né? De acordo com todos os critérios e que coubessem na nossa viabilidade. Sim. Porque a gente fez vários estudos, estudamos vários imóveis. Inclusive a Gabi nos ajudou a buscar algumas dívidas. Exato. Porque isso também tem que entrar na conta. Geralmente imóvel de leilão tem dívida, né? Então, com a ajuda da Gabi a gente conseguiu aí dar uma estudada e a gente chegou nesse aqui com uma viabilidade bacana até a hora do leilão, né? Da disputa. Da disputinha. Foi uma disputa bem tranquila. E o melhor, agora me conta, vocês precisaram de advogado para essa arrematação? Não precisamos e olha que era um imóvel ocupado, viu, gente? Não era um imóvel vago. A gente entrou em contato com o proprietário, né? Antigo proprietário, porque agora nós somos as novas proprietárias, para informar que a gente tinha feito a arrematação. De um primeiro momento, ele falou que ia conversar com o advogado dele para entender qual que era o trâmite, se ele tinha ou não que desocupar o imóvel. Houve aquela resistência inicial, mas depois que a matrícula passou para o nosso nome, a gente conseguiu negociar amigavelmente para fazer a desocupação. Inclusive, ele saiu aí na semana passada, né? E hoje a gente está entrando aqui com a chave que ele mesmo nos deu. Agora, outra coisa também. Elas fizeram ali a desocupação de forma tranquila, porque as pessoas acham, é imóvel de leilão, tá ocupado, não vou arrematar. Mas esses são os melhores para arrematar, porque não tem muita disputa. Sim. Outra coisa também é que o pessoal acha que imóvel de leilão a gente vai chegar e vai estar deteriorado, né? E a gente tá aqui hoje, a gente já tinha visto alguns vídeos, né, que o antigo proprietário, quando a gente fez a negociação, ele já tinha nos mandado. Então o apartamento ele precisa aí de umas reforminhas simples, né, uma pintura, mas ele já tá bem aí bacana pra gente conseguir colocar pra venda, que é o nosso objetivo. Muito bom. A desocupação delas, elas conseguiram por meio de um site, onde elas conseguiram o contato do proprietário, que nós aqui assessoramos, demos pra elas o site, elas conseguiram contato de forma bem tranquila. Muito tranquila. E elas não precisaram de advogado, eu acho que esse é o essencial. Vocês não precisam gastar, ter um custo a mais ali com o advogado. É verdade. Foi uma coisa muito bacana pra nossa viabilidade, porque além do advogado, a gente teria as custas do processo. Então, assim, conseguir de uma forma amigável pra gente foi, assim, um ganho muito bacana pra nossa viabilidade mesmo.
Que legal. E elas tiveram aí um lucro de quase 100 mil reais. Sim. Meninas, me contem. Vocês arremataram no dia 25/6. Sim. Estão tomando posse do imóvel hoje, no dia 2 de outubro. Foram o quê? Uns 3 meses. Ocupado. Foram 3 meses aí, tranquilos para vocês estarem tomando posse desse imóvel hoje. E poderia ser até menos, tá? Porque a gente fez o processo do financiamento, a gente teve alguns percalços ali no processo do financiamento que acabou postergando, mas se não fosse isso, a gente estaria aqui até antes. Então, assim, foi um processo tranquilo. Sim. E por ser um imóvel ocupado, né, a gente acha que foi até um prazo bem bacana, né? Um prazo muito curto, muito curto. As pessoas, elas costumam entrar com a posse no imóvel depois de uns 6, 7, 8 meses, até um ano. E vocês conseguiram aqui de forma tranquila. E o legal, assim, a gente vai começar a pagar, né, as parcelas, a gente já começou, então quanto mais a gente demorasse, mais a nossa viabilidade ia caindo, né? Sim. Então, assim, conseguindo esse prazo pra gente foi excelente. É verdade, é verdade. E elas contaram também com o nosso Cresce, que foi da nossa assessoria. Sim. Então, lá no momento da disputa, depois elas entraram ali no site da Caixa, elas colocaram o nosso Cresce, que é o 024768. Coloquem isso aí, gravem bastante. O nosso Cresce conta com a nossa assessoria para vocês conseguirem arrematar da melhor forma possível. E meninas, vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre? Bom, a gente quer falar que a assessoria ela foi essencial, né? Porque a gente precisa do Cresce para fazer o processo de financiamento. Sem isso não é possível. Então, credenciado Caixa, né? Uma imobiliária credenciada na Caixa é essencial no processo. A Gabi dá todo o suporte. Para passar o IPTU pro nosso nome também deu todo o suporte. Então, contem com ela, gente. É verdade. Ainda ajudei, né, essa parte que foi na parte da transferência do IPTU, né, para elas não precisarem ir até a prefeitura para fazer todo esse trabalho, então já facilitamos para elas. Até no dia da arrematação você ficou ali acompanhando com a gente, sofreu junto, foi porque uma ansiedade. Então, assim, essencial, foi fundamental aí pra gente estar aqui hoje, né? Então, que bom, só temos que agradecer a ajuda de vocês. Um lucro de 100 mil, tranquilo, um apartamento ótimo, que está em ótimo estado, pouquinhas pinturas que precisa fazer. Ainda tem os móveis planejados que vocês conseguiram negociar. Sim. Não, me contem como que foi essa parte da negociação. Exatamente. Na verdade, como a gente mencionou, a gente tinha até acionado o advogado, né, para entender como funcionaria essa questão da emissão na posse. Então a gente conseguiu ofertar um valor, né, para o antigo proprietário. Porque realmente não teria muito que ele fizesse, né? Então ele conseguiu falar com o advogado dele, entendeu que realmente a matrícula já estava no nosso nome, já era nosso, e ele acabou aceitando, né, o valor que a gente ofertou para ele. Então a gente fez um contratinho, a gente tem um modelo de contratinho que a gente colocou essas cláusulas, e hoje a gente está aqui exatamente para a gente poder avaliar tudo, né, que a gente combinou com ele, para a gente poder aí chegar realmente nos valores finais. A gente já adiantou uma parte e o combinado era que depois da vistoria, até para a gente ter um pouquinho dessa segurança, né, de estar tudo em ordem, como a gente está vendo aqui que tá, que a gente vai conseguir negociar com ele da melhor maneira. Muito bom. Uma outra coisa que seria bom ressaltar também é que a pessoa que estava morando aqui, ela tinha também filhos. Né? Exato, 2 filhos pequenos. 2 filhos pequenos. E as pessoas falam, tá ocupado, ainda tem criança, não vai conseguir desocupar de forma fácil. E vocês conseguiram em apenas 3 meses. Sim, então, e de maneira amigável. De maneira amigável. É esse que é o projeto, é isso que a gente tem que fazer. Essa é a nossa missão. Né? E podem ficar tranquilas aqui, vocês vão poder alugar, poder vender tranquilamente. Sim. Porque é um imóvel que tá muito bacana, né? E é um lucro muito grande, foi um lucro muito bom para vocês. E meninas, me contem, depois de quanto tempo após pegar a matrícula, ter a matrícula em mãos, vocês tomaram posse do imóvel hoje? Foi quanto tempo? Então, a gente estava com a matrícula no nosso nome no dia 4 de setembro. E aí até o dia 9 de setembro a gente ficou nessa negociação com o proprietário e no dia 9 a gente fechou o acordo com ele. Então a gente tinha dado 30 dias para ele sair, que daria dia 9 de outubro agora, mas ele acabou saindo até antes, saiu na semana passada. Hoje é dia 2 e a gente já conseguiu entrar. Então foi super rápido, super tranquilo. Qual que é o valor de mercado hoje? Porque assim, vocês arremataram por 138 mil. Isso. Me contem um pouquinho do valor de mercado.
Bom, a gente faz avaliação de imóveis também, né? Somos credenciadas aí nos bancos, então a gente rodou no sistema para verificar qual que era o valor desse imóvel e a gente consegue vender ele aí por R$240 mil. Olha isso, que bacana. Muito bom. Mais de 100 mil de lucro, né? Mais de 100 mil de lucro. Sim, com certeza. Foi ótimo e a gente já tá pensando aí nos próximos. É isso aí. Com a ajuda da Gabi. Tenho certeza que vocês vão contar com a minha assessoria sempre. Sim. Tá bom, meninas? Fico muito feliz com vocês. E é isso aí, galera. Então, se você quer ter um lucro de mais de 100 mil, pode contar com a nossa assessoria, que é sucesso. Lembrando do nosso Cresce, 024768 vai aparecer aqui na telinha. Tchau, tchau!